Boa tarde, tia. Tudo bem com vocês? Oi, 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 oi! Boa tarde para vocês! Boa tarde. Ok! Então, agora que nós já demos início à nossa aula de hoje, que coisa boa, né? Estamos aqui mais uma vez. Somos gratos a Deus por mais um dia. Hoje é quinta-feira, né? Amanhã é sexta. Olha, a tia Zita está apresentando a tela dela aí. Deixa eu vir aqui. Então, olha, hoje nós temos uma aula especial de português e nós vamos trabalhar com a revisão da unidade 3 para a nossa prova segunda-feira. Combinados? Combinados? Mas, olha, antes, nós vamos fazer uma oração. Quem pode fazer oração para nós hoje? Alguém? A minha vida, a minha casa. Você colocou a data errada. Hoje é 13. Minha vida é louvada. Desculpa! A minha vida é 100% Jesus! Ok, vamos orar então, gente? Vamos. Nós vamos orar, falar com Deus, não é verdade? Agradecer Ele por mais esse dia para a nossa aula aqui, né? De revisão que nós vamos fazer. Deixa eu tentar consertar isso aqui, peraí. Eu acho que eu não vou conseguir. Peraí, interromper aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a data. Ok. Mudei. Hoje é dia 13, né? Obrigada, gente. Ok. Olha, então, quem está digitando no chat vai parar agora. Nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia, tá bom? Então, fechem os olhos. Eu queria que os alunos corajosos, né? Porque eu penso que não precisa ter coragem para fazer uma oração. Mas quando às vezes a gente pede alguém para orar e a pessoa fala, tia, eu não quero. Então, eu gostaria que alguém se manifestasse. Alguém gostaria de fazer a oração agora? Falar com Deus? Quer, Alice? Ô, tia. Samuel vai fazer? Então, tá bom. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ouvir aqui. Todo mundo vai fazer a sua, tá? Pode começar, Samuel. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este dia glorioso. Muito obrigado por tudo de bom que o Senhor tem nos dado, Deus. Deus, abençoe cada aluno que está nessa sala de aula online, Deus. E todos os professores, Deus. Deus, que a gente tenha um ótimo dia, que tudo de bom aconteça, Deus. Deus, acabe com esse coronavírus, que ninguém mais pegue esse vírus. E abençoe todas as pessoas desse mundo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, Samuel. Olha, gostei demais, tá? Que Deus continue nos abençoando, então, tá, gente? Olha, então hoje, se você quiser pegar seu caderno para fazer alguma anotação, mas a tia Zizi vai estar mandando esses slides que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje. A tia Zizi vai estar a tia Zizi vai enviar para vocês junto com a atividade de revisão, tá? Quarto ano, lá na plataforma. Tá bom? Mas aí eu quero que vocês participem da aula para que a aula seja uma coisa dinâmica, seja gostosa, tá bom? Para vocês me derem, vocês vão me dando aqui o feedback aqui, se estão entendendo direitinho. Isso, para ficar uma coisa legal, para a nossa aula passar rapidinho, porque quando vocês participam, rapidinho a aula passa, tá bom? Então eu vou lhe apresentar aqui novamente. Aqui. Ok. Tá vendo a minha tela aí? Sim. Ok, então, olha, hoje nós vamos fazer essa revisão da unidade 3, tá, gente? Nós vamos falar um pouquinho de tudo que nós vimos nessa unidade e que vai cair na prova na segunda-feira, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre os gêneros textuais, tá? Esses gêneros textuais,
nós vimos no capítulo 1, nós falamos sobre os instrucionais. Se você quiser pegar o seu livro e deixar o seu livro aí do seu ladinho, e você ir marcando as partes que você considerar importante, né? Seria interessante. Muita gente com câmera desligada, já foi falado que as câmeras têm que estar ligadas, tá? Porque a gente está vendo vocês aqui, ó. E eu tô vendo quem está com câmera ligada aqui é só a Alice, a Gabriele, a Isabelle, a Amandinha, o Davi Berto, agora o Matheus. A minha, às vezes, demora um pouco para ligar, Marta. Tá bom. Ei, Alice! Alice Rodrigues! Bom te ver, Alice! Tá? Ei, Felipe! Ei, Amandinha Martins! Arthur Augusto não ligou, Yasmin não, a Tassi também não. Vocês precisam de ir ligando, porque vocês vão mudando aqui para mim no meu computador, tá, gente? Vocês vão... A tia vai vendo vocês. Ei, Mari! Ei, Mari! Que bom te ver, Mari! Muito bom te ver, Mari. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, então, de onde eu parei. Então, vamos lá. Se você precisar de anotar alguma coisa, você pode anotar. Tá bom? Olha. Então, aqui, nós temos o gênero instrucional e regras de jogos e tutorial de montagem. Nós vimos isso lá no início do nosso livro, desse livro 2, né? E também nós temos, no capítulo 2, nós vimos o anúncio publicitário, boleto e carta de reclamação. Ok? Nós vamos começar falando aqui, olha, no seu livro didático, na página 10, nós vamos começar falando sobre as regras de jogo. É um texto instrucional, tá, gente? O que é instrucional? Quem pode falar para a tia Zizi o que é instrucional? E aí? Eu. Que fala as instruções do jogo. Isso. E o que são as instruções, gente? As instruções são as regras que devem ser seguidas durante a partida de um Ou jogo. seja, a forma que você deve conduzir aquele jogo. A forma as instruções é para você aprender como jogar aquele jogo, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. E se você não souber, mantenha um manual com você, se você não souber alguma coisa, você leia no manual e você sabe. As instruções. Isso aí, você lê no manual as instruções e aí você vai aprender como que se joga esse jogo, tá bom? Então, aqui, vamos continuar, então. Aí, aqui, olha, na página 10, mostrou aqui, né, veio esse texto dando as características dessas regras de jogo. Aí, o que tem que ter? Tem que ter o nome do jogo, tem que ter a finalidade ou objetivo, o material que é necessário, o número de pessoas que podem brincar, a idade que é sugerida para esse tipo de brinquedo, e vem as regras, que são sequência de movimentos que podem e não podem ser feitos. Como que é a linguagem desse tipo de texto? A linguagem desse tipo de texto... Simples, clara e objetiva. Geralmente, os verbos usados iniciando ordem ou orientação. Coloque, faça, distribua. Na verdade, eles indicam, né, Samuel? Os verbos, nesse tipo de texto, eles indicam uma ordem ou uma orientação. Exemplo, coloque a vareta sobre a mesa. Né? Ele te dá uma orientação, ele te dá uma ordem. Faça movimentos circulares. Distribua as varetas no chão. Tipo isso, né? Lógico que não são essas as regras que está escrito lá. A tia Zizi está mostrando para vocês o que são esses verbos de orientação e de ordem, tá bom? Aí também nós vimos na página 12, como se fosse um tutorial, né, de montagem, de como que se monta um quebra-cabeça. E aí, olha, ele foi dando para você todas as dicas, lá do inicinho, olha, pega o quebra-cabeça, escolha um jogo com poucas peças, defina o lugar onde será montado o quebra-cabeça, aí depois separe as peças, todas viradas para cima. Aí aqui, esse tipo aqui de texto, ele tem alguns subtítulos. Olha, começando, depois como montar. Aí continua, ó, na página 13 continua.
separe as peças que sobrarem, e aí vai até o fim, quando chega aqui na parte em que você tem, né, o seu momento que você vai terminando de montar o seu quebra-cabeça. Ou seja, ele te dá dicas de como montar, né? É como se fosse um tutorial mesmo, de instruir, de ensinar. Tá bom? Espera aí. Próximo. Na página 21, nós iniciamos na trilha da língua aqui com a nossa gramática. Nós vimos aqui o uso da vírgula em enumerações, vocativo e aposto. E foi foram aulas muito legais, porque vocês se inteiraram bem do assunto. Eu penso que isso aqui, vocês, se tiver dúvida, gente, eu quero que vocês perguntem. Mas eu lembro muito bem que quando nós estávamos nessas aulas, vocês participavam ativamente, porque foi uma matéria que vocês se identificaram, que vocês gostaram. Foi ou não foi? Falar sobre o vocativo e sobre o aposto, vocês gostaram dessa matéria? Foi muito legal. Tia, sobre o que é aposto e vocativo? Vocativo é para invocar, até o próprio nome fala. Vocativo. Isso, ele invoca alguém. Isso mesmo. É para fazer né? Para fazer um chamamento. E o aposto seria um termo acessório da oração, né? Fica ali entre vírgulas. A gente vai falar e eu quero ver o que vocês podem me falar sobre isso. Vamos continuar aqui, então. Então, olha, preste atenção. Nós vamos falar aqui agora sobre estas frases aqui. Leia as frases a seguir. Márcio retirou com cuidado uma vareta vermelha, vírgula, uma vareta amarela, vírgula, uma vareta azul e uma vareta verde, ponto final. Letra B. Crianças, vírgula, guardem os jogos e brinquedos, ponto de exclamação. Ontem, vírgula. Fala isso. Né? Mateus, guardem os jogos e brinquedos. Ok, o que é... Ô, Mateus, presta atenção, Mateus. Quando a sua mãe fala isso com você, o que a sua mãe está fazendo, Mateus? Qual desses termos aí a sua mãe está usando? Quando ela fala com você assim, Mateus, guardem os jogos e brinquedos. Vocativo e aposto, eu acho. Vocativo. Ela está fazendo um chamamento para você, olha lá. Ela está falando, Mateus, guarda os jogos e brinquedos. Quando a sua mãe diz isso, Mateus, ela está usando o vocativo, tá bom? Vamos continuar. Precisar de falar, gente, abre o microfone e fala comigo, tá bom? Ô, tia. Oi, tem gente você estava dando o exemplo lá da mãe do Mateus? Uhum. Tipo assim, você começou a ficar, tipo assim, Mateus, no seu microfone, tipo assim. Travou? Quando travar, gente, você sai e entra novamente, tá bom? Vamos lá, continuando. Próxima, letra C. Ontem, vírgula, Marina, vírgula, irmã do Tavinho, vírgula, veio jogar dominó na minha casa. Aí agora, pediu a função da vírgula nessas frases. Na primeira frase, essa vírgula, ela foi usada para separar os itens das informações apresentadas. Como assim? Quem pode me explicar isso aqui? Como assim eu usei... Samuel. Fala aí comigo, Samuel. Como foi que eu usei a vírgula para separar os itens? Tipo assim, vou dar um exemplo. Minha mãe foi ao mercado, vírgula, e ela comprou... Minha mãe foi ao mercado e comprou. Uma banana, vírgula, 4 maçãs, vírgula, 2 pães, vírgula, e 3 batatas. Ok. Esse é o exemplo mais fácil que a gente costuma dar, que nós costumamos dar, sobre a vírgula e a numeração. Lembrando, quarto ano, que a vírgula, ela tem várias funções. Vocês, cada ano que passar, vocês vão aprender mais funções da vírgula.
Agora vocês estão aprendendo aí a vírgula. Vocês, igual quando nós iniciamos essa matéria, eu lembro que teve gente que falou assim, ô tia, mas a vírgula não é para dar uma pausa na leitura? Também, tá? Mas vocês não podem esquecer que a vírgula, ela tem muitas funções, muitas funções. E uma das funções da vírgula é essa, enumerar, separar os itens. Outra função da vírgula é separar o vocativo. Outra função também é fazer o aposto aí. Então, vocês vão ver que a vírgula ela tem várias funções. Hoje nós estamos trabalhando com essas 3 funções. Tá bom? Gabriele, para de digitar no chat. Quem está digitando no chat, eu gostaria que parasse. Tá, gente? E eu quero lembrar para vocês que quando nós damos aí esse exemplo de fui ao mercado e comprei batata, vírgula, maçã, vírgula, esse é o exemplo mais fácil que tem. Mas pode ser que na prova vocês encontrem um exemplo mais difícil que este. Tia, como? Por exemplo, se eu pegar um texto, né? Se for um texto mais elaborado, provavelmente lá vai estar separado por vírgula, será uma enumeração, mas talvez não vai ser batata, nem cor vermelha, nem cor preta, vai ser coisas mais difíceis. Por exemplo, tipo assim, olha, na empresa do meu tio, vírgula, na empresa do meu tio tem vários funcionários como produtores de marketing, vírgula, funcionários que gostam, que são funcionários manuais, que mexem, né, fazem com a mão, vírgula. Também tem diretores que cuidam da administração, vírgula. Perceberam que eu usei a vírgula para enumerar, para separar os tipos de funcionários que tem essa empresa. É isso que eu quero que vocês entendam, que pode acontecer de estar usando a vírgula para separar os itens, mas pode ser coisas mais difíceis que batata. Você está entendendo o que eu estou falando? Pode ser coisas mais difíceis que isso. Então, você tem que estar atento à leitura. Quando você for ler, leia, mas leia com muita atenção para você identificar o uso da vírgula ali naquele texto. Combinado, gente? Na atividade de hoje, que vocês vão fazer no 5º horário, tem uma atividade que, se eu não me engano, eu coloquei algo assim, tá? Aí, continuando, então. Agora, nós vimos aí que a vírgula, né, ela é usada para enumerar. Samuel deu o exemplo. Na segunda frase, ela foi usada para chamar alguém, para dirigir-se a ele. No caso, o vocativo é crianças. Aí o Matheus já falou, o Matheus deu o exemplo, né? Quem gostaria de dar um outro exemplo com o vocativo aqui, para a gente poder ver se vocês estão craques nisso? E aí? Samuel, me ajuda no dever. Samuel, me ajuda no dever. Depois de Samuel, tem que ter o quê? Vírgula. Vírgula, Alice, muito bem. Não pode esquecer a vírgula. Quando você quer quando você quer fazer esse chamamento, quando você quer dirigir-se, né, a alguém, você precisa colocar essa vírgula, tá bom? Agora, na frase 3. Olha aí na frase 3. Não falo tia. Espera a gente ir. Como é que é, Matheus? Fala. Minha mãe, ela... deixa. Nossa, fala aí. Talvez o que você está falando vai ajudar aqui na aula. Vai, fala. Não, é melhor não. Não quero Ô, tia, posso falar então? Ô, tia, tia. Tipo assim, eu tenho um amigo. Só que aí, ele vem na minha casa para jogar. Aí eu conheço o irmão dele, aí tem outro amigo. Aí ele pergunta assim, quem é ele? Aí ele fala assim, só que esse amigo também conhece o irmão. Aí fala assim, esse é fulano de tal, irmão de fulano de tal. Aí já vai ser um aposto, né, Samuel? Tia, deixa eu falar. Pode falar, Arthur. Peraí que eu vou voltar aí. Vai, Arthur, fala. Não sei o que acontece, mas quando alguém manda, tipo, me emprestando alguma coisa, tipo,
Arthur, você pode vir aqui na minha casa e me emprestar o seu lápis? Aí, tipo, aí se não tiver a vírgula, eu sei lá, eu sinto uma agonia. É porque você já aprendeu que para fazer esse chamamento, para dirigir, no caso a você, né? Para que você perceba, você percebeu que é necessário colocar essa vírgula aí, tá bom? Continuando aqui, então, vamos entender agora o que Samuel disse. Samuel falou assim, olha, na terceira frase foi usada para explicar quem é a Marina. Quem que é a Marina? A irmã do Tavinho, tá? Ontem, Marina, e aqui, ó, irmã do Tavinho aqui, ele é a explicação de quem é a Marina, tá bom? Note, quem se chama Tavinho? É alguém que chama Otávio, com certeza. Agora, aqui na página 22, nós temos aqui a definição do vocativo. O que é um vocativo? Presta atenção, vocativo é um termo usado para chamar, para interpelar ou invocar um ouvinte, a pessoa que está me ouvindo. Costuma introduzir textos de cartas, e-mails, sendo normalmente acompanhado de vírgula. Tá vendo aqui, gente? Olha, aqui diz que normalmente vem acompanhado de vírgula. Pode ser que em algum momento venha sem a vírgula, mas aí também pode ser que você fique igual o Arthur fica, né, Arthur? Agoniado, tá bom? Esse vocativo, ele pode estar no início, no meio ou no fim da frase, tá bom? O aposto é um termo que esclarece, que explica, exemplifica um substantivo ou o pronome. Geralmente, ele é introduzido por vírgula ou aparece entre vírgulas. Ok. Eu gostaria... O Samuel deu um exemplo de aposto. Eu queria que alguém mais desse outro exemplo. Quem pode dar? E aí? Olha, por exemplo, quando eu falo assim... Todo mundo aqui já ouviu falar do Augusto Cury? Já, né? Porque é ele que é da nossa Escola da Inteligência. É. Vocês sabiam disso? Que o Augusto Cury é... Sim, sabia. A questão da Escola da Inteligência que vocês usam na escola? Então, quando eu digo assim, olha, ontem, vírgula, li uma reportagem sobre Augusto Cury, vírgula, que é um escritor brasileiro. Quem é o aposto dessa frase, gente? Escritor brasileiro Augusto Cury. Escritor brasileiro. Ou seja, quem que é o Augusto Cury? Um escritor brasileiro. Essa informação, essa explicação que eu estou dando aí, ela é o aposto da minha frase. Entenderam? Entendeu? Quem é esse que está aqui? É o Daviberto, né? Entenderam, gente? Se não entendeu, pergunta. Ou cale-se para sempre. Brincadeira, pergunta. Pergunta, gente! Pergunta ou cale-se para sempre. Tia, se a gente não pergunta, porque a gente não está com dúvida. Ah, que bom! Eu fico muito feliz, Alice. É sinal de que a prova segunda-feira, ó, vai ser top! Então, vamos lá. Continuando, então. A explicação. Agora, na página 24, nós vamos falar sobre pronomes pessoais do caso reto, pronomes possessivos. Ou seja, nós vamos conversar um pouquinho sobre pronome. De novo? De novo, nós vamos relembrar os pronomes, porque vai cair na prova. Tá bom, gente? Tem 1000 pronomes aí. Pronome vai cair na prova. Então, o que são pronomes? Pronomes, vamos lembrar o que é pronome. Pronomes são palavras usadas para substituir nomes. O que é nome, gente? Quem pode falar para mim o que é nome? Tipo assim, Samuel. Nome de pessoa. Peraí só um pouquinho, Samuel, olha aqui. O Matheus falou, tipo nome de pessoa? Sim. Por quê? Nome de pessoas, Matheus, é o quê? Na linguagem gramatical. Como que nós chamamos esse nome de pessoa? Ele é o quê? Ele é um substantivo. Muito bem, Alice. Ele é um substantivo próprio.
Nome de pessoas, nome de cidades, nome de lugares, é um substantivo próprio. Se é um substantivo próprio, é um nome? É. Poderia também ser nome de objetos? Poderia ser? Poderia. Não. Gente, uai, mas peraí. Quando eu falo assim, mesa, cadeira, Poderia. aluno, é o quê? Que substantivo é isso? Não. Olha aqui. Vamos entender. Quando a tia Zizi fala assim, cadeira, por exemplo, a cadeira está quebrada. Quem é o substantivo da frase, gente? Cadeira. E cadeira é o quê, gente? Um objeto. Objeto. E é um nome? É um nome? É o nome do objeto. É o nome do objeto que é o quê? Um substantivo o quê? Comum, gente. Comum. Olha aqui, vocês estudaram isso no segundo ano, hein? Pelo amor de Deus, no terceiro ano. Vocês não lembram de substantivo comum, substantivo próprio? Lembra, tia, só que veio tanta coisa que a gente tipo assim, pronome é assim. Olha aqui, vocês não pode esquecer, não, tá? Então, olha aqui, todas as vezes que eu subir... Matheus, o seu microfone é tão baixinho, fala de novo para te ouvir. Esqueci. Matheus, fala alto e não esquece, tá bom? Eu esqueci, tia, já. Então tá, quando você lembrar, você fala. Olha, presta atenção. É muito fácil, tia. Pois é, olha, quando eu falo assim que o pronome, ele é uma palavra, são palavras usadas para substituir nomes. Esses nomes aqui, gente, eu tô falando de substantivo, tá? E quando eu falo de substantivo, eu estou falando de substantivo próprio, eu estou falando de substantivos comuns, eu estou falando de substantivos compostos, eu estou falando de substantivos simples. Vocês não podem esquecer isso, não. Isso tudo aqui que eu acabei de falar, vocês já viram, tá? Então, olha, continuando, então. E para que é usado? Eles são usados para evitar repetições desnecessárias. Como assim, tia Zizi? Olha o meu exemplo aí. Vou mostrar aí com um exemplo. Olha, você já aprendeu que os pronomes substituem os substantivos ou a eles se referem. Exemplo, Márcia e Juliana se encontram no shopping. Elas foram ao cinema. Quem é esse elas aqui, gente? Está se referindo a quem? Márcia e Juliana. Márcia e Juliana. Márcia e Juliana é substantivo o quê? Feminino. Próprio. Feminino é substantivo próprio. E esse elas aqui é o quê, gente? Substantivo. Pronome. Pronome pessoal do caso reto. É isso aí, Matheus. Esse elas aqui, gente, olha, esse elas é um pronome pessoal do caso reto. Lembra comigo aqui, ó, quem são os pronomes pessoais do caso reto? Nós vimos ele, ela, eles, elas, muito bem. Olha, os pronomes pessoais são eu, tu, ele ou ela, singular. Estão lembrados aqui? Nós vimos isso ontem, no tempo verbal, singular. Eu, tu, ele, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela, singular, tá? Agora, nós, vós, eles ou elas, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural, tá bom? Plural. Isso. Continuando aqui, então. Então, essas são as pessoas que são pronomes pessoais do caso reto. Então, vamos aqui, olha. Você já estudou os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes possessivos. Relembre, observando os exemplos. Em seguida,
Faça a atividade da próxima página. Dona Sandra, vírgula. Isso aqui é o que, gente? É um vocativo. Ativo. Criando a Dona Sandra. Esqueci minha mochila na sala de educação física. A senhora poderia entregar para o meu irmão, o Lucas? Ele vai trazer para mim. Obrigada. Esse minha, ele é o quê? Ele é um pronome Possessivo. Possessivo. Senhora aqui. Pronome de pronome tratamento. Pronome de Ele tratamento. foi usado para quê? Ele está se referindo a quem? A Dona Senhora. Sandra. A dona Sandra. A Dona Sandra, muito bem. Meu irmão, esse meu é o quê? Pronome possessivo. Pronome possessivo. Pronome possessivo. E esse ele aqui é o quê, gente? Esse ele aqui está se referindo a quem? Pronome pessoal do caso reto. O irmão dela, o Lucas. O irmão dela, o Lucas. Muito bem. Muito bem. Oi, pode falar. Uma coisa que eu nunca mais vou esquecer do pronome é o pronome pessoal do caso reto. Porque a gente usa... Nós usamos o tempo inteiro. Nós usamos muito pronome. Ó, deixa eu falar. Um outro pronome que é muito difícil, não é que ele é difícil, eu acho ele um pouco mais complicado, mas também é um pronome que nós deveríamos usá-lo mais. Esse usá-lo aí, esse lo, ele é um pronome do caso oblíquo. Tipo assim, entregar-lhe. Entregá-lo. Mas aí, o que acontece? Nós erramos. Quando nós falamos, na maioria das vezes, ao invés de nós usarmos o pronome do pessoal do caso oblíquo, aí o que a gente faz? A gente repete o pronome pessoal do caso reto. E aí fica feio. Por exemplo, nós devíamos usá-lo. É o correto. Olha o que nós falamos. Nós devíamos usar ele. Não é assim que nós falamos? Sim. Pois é. Nós devemos usar ele. Nós devemos usá-lo. Usar quem? O pronome pessoal do caso oblíquo. Tá vendo aí, Matheus? Só que na maioria das vezes... Nem parece que a gente fala desse jeito. Mas nós falamos. Se você parar para observar, você vai ver que nós falamos muito errado. Muito. Essa questão do pronome, então, gente, nós usamos errado, erroneamente, porque nós usamos errado demais. Ai, moleque. E isso é comum. Eu não estou falando só de vocês, crianças, não. Eu estou falando de mim também. Ó, para você ver, professora, né, ensino e também falo errado. Mas isso é porque nós crescemos assim. A gente cresce ouvindo errado e falando errado. Mas aí, o que eu tenho feito? Eu tenho me policiado para poder tentar falar o mais correto possível. Porque você fala meio gaguejando, né? Para tentar acertar. Acertar, isso mesmo, Matheus. Quando eu começo a gaguejar, é porque eu estou querendo acertar. Tá? Às vezes a palavra foge, e aí eu fico tentando achar a palavra para colocá-la no lugar. Por exemplo, olha aqui, para colocá-la no lugar. Esse lá aí está substituindo quem? Tipo, Colocar ela no lugar. A palavra. Está substituindo a palavra que eu quero colocar no lugar. Tipo, tá? paralelepípedo. Paralelepípedo é muito. Porque a palavra é uma palavra grande, né? Ok, então vamos continuar aqui, então, com as explicações, porque, nossa aula tá caminhando, olha. Então, vamos lá. Os pronomes são palavras usadas, tia Zizi já falou isso aqui. Olha, vocês percebem que quando nós usamos isso aqui, olha, eles podem ser usados para evitar essas repetições desnecessárias, que foi o caso lá, olha. Márcia, né, e Juliana se encontraram no shopping. Elas foram ao cinema. Quem foi ao cinema? A Márcia e a Juliana. Para eu não tornar a escrever
Márcia e Juliana foram ao cinema. Aí eu usei o pronome elas. E também, gente, ele torna o texto mais coeso, harmonioso e agradável para ler. O que ficaria mais agradável de ler aqui? Márcia e Juliana se encontraram no shopping, Márcia e Juliana foram ao cinema. Ou Márcia e Juliana se encontraram no shopping, elas foram ao cinema. E aí? Márcia e Juliana foram... já vi. Elas foram ao cinema. Não fica mais agradável, mais harmonioso quando eu coloco o pronome, ao invés de repetir novamente, repetir, e novamente já é tudo a mesma coisa, mas ao invés de eu repetir Márcia e Juliana, é para isso que serve o pronome, tá bom? Olha aqui, olha. Os pronomes pessoais do caso reto, eles substituem substantivos comuns ou próprios. São pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes possessivos, eles dão a ideia de posse. Pronome possessivo é o mais fácil, eu penso. São pronomes possessivos. Meu, meus, minha, seu, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas, teus, tua, tuas, dela, né? Ó, porque está se referindo que aquilo é seu, tá? Ok? Continuando. Opa! Então, vamos lá. Olha, agora nós vamos falar dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Você observou a função dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles aparecem nos textos com a função de substituir um substantivo ou um verbo, ou uma oração, indicando as pessoas do discurso, no singular e no plural. Eles podem aparecer junto ao verbo nas frases. Lembre-se, isso aqui é fundamental. Essas pessoas aqui, gente, olha, as pessoas do discurso. Olha aqui, ó. Tem alguém com o microfone ligado. Desliga o microfone, gente, para vocês me ouvirem melhor. Olha aqui, ó, as pessoas do discurso... Ai, gente, peraí, vou voltar. Olha, primeira pessoa, quem fala... Para mim, você tá travado. Então, sai e entra de novo. Para mais alguém tá travado? Não, tia, para mim você tá normal. Ok. Se travar para alguém, sai e entra de novo, tá bom? Olha, você observou... Aqui, no caso, os pronomes pessoais do caso oblíquo devem aparecer nos textos com a função de substituir o substantivo ou verbo, indicando as pessoas do discurso. Quem são elas? A primeira pessoa, quem fala. A segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem fala. Por exemplo, eu agora estou aqui falando. Quem é a primeira pessoa? Eu, no caso, sou a primeira pessoa. Você, tá bom? Para mim, são a segunda pessoa. Porque com quem eu estou falando. E a terceira pessoa é de quem se fala. No caso, o pronome que é de quem eu estou falando. Tá bom? Olha, na página 27... Eu vou sair e entrar, tá bom? Tá bom. Agora, aqui na página 27, nós temos aqui esse quadro, que é muito importante, gente. É muito importante vocês conhecerem este quadro. Porque é aqui, olha, que a gente, né, vê as mudanças acontecerem no caso do pronome pessoal do caso oblíquo. Olha, aqui, ó, observe o quadro. Para a primeira pessoa do singular, eu, pronome pessoal do caso reto, nós vamos usar no pronome pessoal do caso oblíquo, me, mim, comigo. E aqui vem falando todas as pessoas, singular e plural, no caso reto e no caso oblíquo, quem você vai usar. Ó, segunda pessoa do singular, tu, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele, ela, se, si, consigo, o, a e lhe. Primeira pessoa do plural, nós, nos e conosco. Segunda pessoa do plural, vós, vos e convosco. Terceira pessoa do plural, eles, elas, se, si, consigo, o, as e lhes. Lembrando que, olha aqui, os pronomes o, a, os, as, transformam-se em lo, lá, los e las, quando vem depois de verbos terminados em R, S ou Z. Exemplo, ele vai comprar a casa. Ele vai comprá-la. Olha aqui, o verbo terminou em R.
Eu vou substituir agora o nome substantivo casa, a casa, né, por lá. Ok? Entenderam isso aqui, gente? Ó, Sim. os pronomes o, a, os e as transformam-se em no, na, nos, nas, quando vem depois de verbos terminados em som nasal. Exemplo, as meninas levaram o gatinho ao veterinário. As meninas levaram-no ao veterinário. Esse no aqui está substituindo quem? Quarto ano? O gatinho. Gatinho. Muito bem. Então, agora aqui na página 28 e 29, nós vamos falar dos pronomes indefinidos. Lembrando que os pronomes indefinidos, gente, ele vai nos lembrar o artigo indefinido. Por que vai lembrar o artigo indefinido? Porque ele é impreciso. Assim como o artigo um e uma, o pronome indefinido, ele também é impreciso. Ele também não define. Tá bom? Então, vamos ler aí o fragmento aí para a gente continuar, ó. Jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro ou mesa é uma proposta de entretenimento que utiliza normalmente um tabuleiro e presta atenção nas palavras que estão em negrito, e algum tipo de complemento, como dados, cartas ou fichas, seguindo uma série de regras e instruções. Os participantes têm que alcançar algum objetivo para obter a vitória. Em cada proposta é utilizada alguma habilidade intelectual ou manual, uma boa memória, uma estratégia adequada de raciocínio ou certa rapidez na tomada de decisões. Em certas ocasiões, o mecanismo do jogo se baseia nas regras do azar. Observem as palavras algum e alguma. Elas são pronomes indefinidos. Eles se referem à terceira pessoa do discurso, ou seja, de quem se fala, né? Nós vimos isso, que a terceira pessoa do discurso é de quem se fala, e dando um sentido vago, impreciso, ou indicando quantidades indeterminadas. Exemplo, poucos alunos trouxeram os jogos de dominó, quantidade indeterminada. Algumas pessoas chegaram atrasadas, sentido vago, tá bom? Então, aí está o pronome indefinido e como ele é usado. Na página 32, nós vamos falar dos pronomes demonstrativos. Lembre-se também das pessoas do discurso. Os pronomes demonstrativos, eles indicam um lugar, a posição no espaço ou no tempo de algo ou alguém em relação a três pessoas do discurso. Exemplo, essa é minha mochila. Essa aí é sua mochila. Aquela mochila é do Pedro. Então, olha, para a primeira pessoa, este, esta, estes e estas. O lugar de posição aqui, perto de quem fala. Olha aqui para mim agora. Lembra do exemplo? Ó? Esta caneta é minha. Tá vendo aqui o exemplo? Primeira pessoa. Sim. Primeira pessoa está aqui, ó, minha. Lembra aqui, olha, pronome possessivo. Minha também. O que eu fiz aqui, gente? Peraí. Ok. E aqui, olha, lembrando que o lugar e posição perto de quem fala. Próximo, segunda pessoa, esse com S, essa, esses e essas. Aí eu posso dizer assim, que é perto da pessoa com quem se fala. Eu vou dizer assim, Alice, essa caneta aí é sua? Alice, essa caneta aí é sua? Ou então eu posso falar, Alice, essa caneta, a caneta vai estar perto da Alice. É sua? Tá bom? E quando o objeto está nem perto de mim, nem perto de você, está longe de nós, é a terceira pessoa. Aí nós vamos usar aquele, aquela, aqueles e aquela. O objeto está lá longe. Nós vamos olhar, tanto eu quanto vocês, vamos olhar para o objeto e vamos dizer, aquela caneta é sua? Está longe de mim e de você. Tá bom? Agora, gente, o capítulo 1, que foi trabalhado no capítulo 1, foi tudo isso aí que nós acabamos de fazer até agora. É a matéria do capítulo 1 que vocês têm que saber. No capítulo 2, nós vamos falar, como gênero textual,
de anúncio publicitário, boleto e carta de reclamação. Esse está mais próximo de nós, porque nós vimos isso um dia desse. Semana passada nós falamos sobre anúncio publicitário. Estão lembrados? Sim ou não? Sim? Sim. Então, olha, na página 40, então, nós falamos sobre o anúncio publicitário. E nós vimos que o anúncio publicitário, ele é veiculado em diferentes meios de comunicação e que a função desse gênero é promover um produto ou uma ideia e convencer o público a aderir para comprar esse produto. Então, essa é a função do anúncio publicitário. Já o boleto, nós vimos que ele é utilizado para informar dados para pagamento pela compra de um produto. Oi, Yasmin, a tia Zizi sabe que está acabando, mas eu preciso terminar com vocês. Então, me dá um tempinho só, tá? A tia já está acabando. Olha, e aí no boleto consta algumas informações que está aí na página 43 do seu livro. Quando você estiver estudando, aí você leia com mais atenção, tá, gente? Ó, agora nós vamos falar sobre a carta de reclamação. A carta de reclamação, vocês leram para mim as cartas de vocês, estão lembrados? E nós vimos que a função da carta de reclamação é expor e explicar um problema, também como pedir uma solução, tá? Olha, e agora nós vamos falar sobre o grau do adjetivo. Estão lembrados do grau do adjetivo? Na página 54, nós vimos o grau do adjetivo. E nós vimos que o grau do adjetivo, ele pode estar no grau comparativo e no grau superlativo. Se você não entendeu isso aqui, agora é o momento, tá, gente? Olha, o grau comparativo pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. O grau superlativo, ele pode ser absoluto e relativo. Nós vimos que o absoluto, ele compara com intensidade. Não, o absoluto, ele não tem comparação, ele só intensifica. E o relativo, ele intensifica e compara. Aí, aqui, eu coloquei para vocês aqui uma explicação melhor. Olha, o grau comparativo, ele serve para comparar um ser em relação a outro, exprimindo superioridade, inferioridade ou igualdade. Aí, lembra das palavrinhas-chave que a tia Zizi mostrou para vocês? Sim. Lembra? Então, olha, no grau comparativo de superioridade, você vai usar mais que ou mais do que. No de igualdade, tão como ou tão quanto. No grau comparativo de inferioridade, menos que ou menos do que. Eu quero agora, rapidinho, um exemplo para cada um desses aí. Lara é tão inteligente como Alice. Eu quero falar. A Alice falou grau comparativo de igualdade. Agora eu quero de inferioridade. Amanda, fala um para ti, Amanda. Eu quero superioridade. Isso, você mesma, Amanda. Fala um para ti de inferioridade. Rapidinho. Vamos, Amandinha Messias. Eu quero falar superioridade. Inferior à igualdade. Não, peraí, Amanda Messias, fala para a tia Zizi um exemplo rapidinho. Se é de inferioridade, você vai usar o menos que, tá? Fala. Vamos, Amanda. Eu vou falar qualquer coisa aqui, tia. Eu posso falar? Ah, tá. Gabriele, fala aí. Eu quero falar Inteligente do que Augusto. Tá, fala de novo que a tia não ouviu o início. Fala, Amanda. Eu falei Gustavo é menos inteligente que Augusto. Ok, perfeito. Gustavo é menos inteligente que Augusto. Vai, Gabriele, fala agora de superioridade. Rapidão. Calma. O seu carro é mais rápido do que aquele carro. Eu tinha posso falar a igualdade. Boa. Ô, Samuel, fala aqui para mim dentro desse aqui agora, porque a aula acabou, e aí eu só tenho mais 5 minutinhos que eu posso ficar aqui. O grau superlativo, ele expressa qualidades num grau muito elevado, ou em um grau máximo. Ele intensifica e exagera. O grau superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo.
e ele apresenta as seguintes modalidades. Dentro do grau superlativo absoluto, ó, olha aqui, ó, o absoluto, ele ocorre quando a qualidade de um ser... Oi? Quem acordou e não sozinho? Oi, gente. Alguém quer falar comigo? Desliga o microfone aí, para não interromper a aula. Olha, o grau superlativo absoluto, ele ocorre quando a qualidade de um ser ela é intensificada sem relação com outros seres, ou seja, não compara. E ele apresenta na forma analítica, o que é essa forma analítica? É a intensificação se faz com o auxílio de palavras que dão ideia de intensidade. Exemplo, o secretário é muito inteligente. E também ele é na forma sintética, absoluto sintética. A intensificação se faz por meio do acréscimo de sufixos. O secretário é inteligentíssimo. Eu acrescentei o sufixo íssimo na palavra, no adjetivo inteligente. Já aqui, olha, eu usei a palavra intensificadora muito, tá bom? Então, o grau superlativo absoluto, ele pode ser muito inteligente ou inteligentíssimo. Já o superlativo relativo, ele vai ocorrer quando a qualidade de um ser, ela é intensificada em relação a um conjunto de seres. Essa relação, ela pode ser de superioridade. Clara é a mais bela da sala. De inferioridade, Clara é a menos bela da sala. Na página 57, nós temos aqui a concordância entre o artigo, substantivo e o adjetivo. E nós vimos que nós temos que usar essa concordância com o substantivo. Exemplo, se eu usar um substantivo masculino, eu vou ter que usar um artigo feminino e um adjetivo feminino. Exemplo, caderno é um substantivo masculino. Então, o meu artigo tem que estar no masculino e o meu adjetivo novos, aqui no caso, tem que estar também no masculino. Se eu coloquei no plural, eu preciso concordar também com o plural. Tá vendo aqui, ó? Cadernos. Então, eu vou usar os e novos, concordando com o substantivo que está no plural. Entendido aqui também, gente, essa parte? Sim. Sim. Por exemplo... Tem gente fazendo drama só porque a aula não acaba. Olha aqui, se eu falar assim, forma uma frase para mim com a palavra mesa. Mesa está no singular e mesa é um substantivo feminino. Então, eu vou ter que usar um artigo feminino e vou ter que usar um adjetivo feminino. Por exemplo, a mesa está quebrada. A mesa é bonita. Ok? Agora, as palavras derivadas com o sufixo agem, nós vimos aqui, olha, no caso de folhagem, espionagem, camuflagem, imagem, friagem e dublagem, foi acrescentado aqui um sufixo agem nelas, e que a maioria dessas palavras que tem o sufixo agem, a maioria, elas são feminina, tá? Mas tem exceção, tá bom? Olha, aí aqui agora, eu queria, rapidinho, eu precisava fazer com vocês essa correção do livro de vocês, da página, eu vou parar a gravação, da página 56, que nós não fizemos, estão lembrados? Que nós não fizemos da página 62 e da página 63. Agora é o horário de lanche de vocês. Vocês têm quarto horário hoje, sim ou não? Sim. Sim, videoaula. Matemática. Não é videoaula. Aula ou é aula ao vivo? Aula ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Tá, então, olha, eu vou colocar para vocês essa resposta lá, da página 61 e 62, tá bom? Lá na plataforma também. Vocês entram lá e corrijam, tá, gente? Porque ficou faltando essas duas páginas. A página 62 e a página 63. Não tá difícil. Então, olha, beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima, tá bom? Estudem para a prova.